Deus abençoe. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus seja louvado por esta casa, por esta família. Eu quero louvar já a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em nosso meio. O louvor poderoso, irmãos. Deus falou comigo demais no louvor, que Deus possa abençoar poderosamente a equipe de louvor em nome do Senhor Jesus, que Deus faça crescer cada dia mais esta obra. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ricardo Eugênio, que não está presente, não é isso mesmo? O pastor Raimundo, que estou tendo o prazer de conhecer, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Também nosso líder também da União de Homens, é isso mesmo? Jefferson e o pastor Antônio. Amém? Deus abençoe também o irmão Edvilson, eu costumo chamar de pastor, mas evangelista, né? Edvilson, é a ponte de nós estarmos aqui nesta noite, que Deus possa abençoar o Senhor, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Irmãos, está me acompanhando também a minha esposa. Hoje nós trouxemos somente a rapinha do tacho. O Samuel está lá atrás, a minha esposa foi aquela que fez a leitura da palavra. Que Deus possa abençoar a vida da minha intercessora grandemente. Amém? Irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Eu estava orando a Deus em prol de uma palavra, e quando eu cheguei aqui, Deus me direcionou para uma palavra. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, o capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Glória a Deus. O versículo é o de número 18. Êxodo 33, o versículo é o de número 18. Glória a Deus. Aleluia. Que está escrito assim, irmão. Quem encontrou diz amém. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Mais uma vez, então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Para completarmos aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração, Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4, o versículo de número 30. Carta aos Efésios. Glória a Jesus. Aqui é bom demais, é a primeira vez que eu venho aqui, pastor, e eu estou vendo esse negócio aqui, é muito bom, viu? Glória a Deus, Deus continue abençoando. Aleluia. Quem tem problema de vista, aqui está bom demais. Quem encontrou diz amém. E diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Apenas diga comigo: e não entristeçais o Espírito Santo. Amém? Levante a sua mão e diga assim: Espírito Santo, se move neste lugar. Amém? Se o Espírito de Deus é bem-vindo, e eu sei que Ele é, glorifique ao Senhor e exalte ao Senhor nesta hora. Aleluia, Deus seja louvado. Meus amados irmãos, a palavra que eu trago ao coração dos irmãos é uma palavra bastante conhecida por todos os demais que aqui estão presentes. Eu tenho certeza que você já escutou o pastor desta congregação, você já escutou os obreiros já ministrarem sobre esta palavra. É verdade que quando estava vindo da minha casa para cá, a minha mente foi para outros termos, queria pregar outra palavra, mas chegando aqui e observando o culto, principalmente a área do louvor, e vendo ações de alguns irmãos aqui, o Espírito de Deus me direcionou dentro desta palavra a qual irei anunciar. Esta palavra, como já é falada, vai nos falar acerca do Êxodo. Então algo me chama a atenção dentro deste texto, principalmente no livro de Êxodo, que eu posso dividir ele aqui agora em duas partes. Primeiro, Israel, o povo escolhido de Deus na terra, no Egito ou no Egito,
e segunda parte Israel no deserto. O que me chama a atenção dentro desta palavra é que quando falamos de família, a família quando entrou ao Egito, não entrou pela porta dos fundos. Para quem é leitor da Bíblia Sagrada vai entender que a família, a família de José, ela entrou pela porta da frente, a convite do próprio faraó. Quando eu olho esta palavra, diz o texto que vai passar-se o tempo e vai se levantar um novo rei, um novo governante que não conhecera os feitos de José. Quando isto acontece, diz o texto que vai colocar cargos, que vai colocar um jugo sobre aquele povo que havia crescido poderosamente na terra do Egito. E o versículo de número 2, no capítulo 1 de Êxodo, versículo de número 12, vai nos mencionar que quanto mais os afligia, mais Deus os fazia crescer. E esta palavra é poderosa. Quanto mais os afligia, quanto mais os perseguia, quanto mais se levantava contra aqueles que Deus resolveu abençoar, mais Deus fazia crescer. E eu quero ministrar esta palavra ao teu coração. Eu sei que a nossa caminhada é de luta, é de dificuldade. Eu sei que tem pessoas na geração que estamos vivendo que não quer nos ver na casa de Deus. Eu sei que tem pessoas em nossa geração que não quer ver o bem da sua casa, não quer ver o bem da sua família. Você também é de conhecimento seu, de você saber e entender que tem pessoas que não gostam de você, tem pessoas que não gostam da sua casa, não gostam da sua família, tem pessoas que te seguem muitas vezes nas redes sociais, não é porque é seu amigo, eles querem ver a sua derrota, eles querem ver aonde você está, eles querem ver se você está tendo ou obtendo sucesso, eles querem ver aonde você está passeando com a sua família, eles querem ver aonde que você está. Não são seus amigos, são apenas aqueles que estão observando, desejando que algo aconteça contra a sua casa, desejando para escutar uma notícia ruim. Mas eu quero que você, por gentileza, por educação, levante a sua mão, porque eu tenho que ministrar esta palavra sobre a tua vida. Quanto mais te afligir, quanto mais te perseguir, se você estiver debaixo da direção de Deus, não vai adiantar nada. Deus vai te fazer crescer, a sua casa vai crescer, a sua família vai ser bem sucedida, os seus filhos serão a bênção, a sua casa será uma bênção, o seu ministério será frutífero, a sua esposa será uma videira frutífera. Deus irá honrar a tua casa. Quanto mais afligia, mais Deus fazia crescer. Nós conhecemos a história, por causa do templo eu não quero adentrar em alguns detalhes, mas nós sabemos que Deus vai tirar através do líder Moisés o povo da terra do Egito. Nós sabemos que Moisés foi criado no Egito, nós sabemos que ele foi educado no Egito. A Bíblia vai nos dizer que quando ele tem a maioridade, vai dar-se a entender que ele pertencia à nação de Israel, que pertencia ao povo de Israel. Aí vai ver um judeu, um egípcio ferindo algum dos seus, e quando isso acontece, nós conhecemos a história. Ele vai matar, vai ocultar na areia, mas diz o texto que aquele segredo vai ser declarado. O faraó vai ter o conhecimento daquilo que havia acontecido. Quando isto acontece, diz a Bíblia que Moisés vai fugir. Quando Moisés vai fugir, vai para a terra de Midian. Na terra de Midian vai se encontrar-se com Jetro. Na terra de Jetro vai se formar uma família. Diz o texto, não sou eu que estou dizendo, que ele agora vai trabalhar e ele vai pastorear a ovelha do seu sogro. A Bíblia vai nos mencionar e vai nos dizer que quando ele está pastoreando, diz o texto que ele está indo depois do deserto, atrás do deserto. E diz o texto, e algo me chama a atenção, deixa eu somente falar isso aqui, porque quando nós olhamos
irmãos, o texto falando que ele levou as ovelhas atrás do deserto. Pela geografia bíblica você vai encontrar um vale conhecido como o Vale de Isma. O Vale de Isma era como se fosse um oásis, aonde havia comida para o rebanho, havia águas refrescantes. Então eu quero que você entenda, que você compreenda que quando Moisés está levando as ovelhas atrás do deserto, ele está indo para um lugar que vai ter comida, ele vai ir para um lugar que vai ter descansos. Então quando isto acontece, diz o texto que no Monte Sinai ele vai ver um arbusto que vai estar pegando fogo. Mas qual o milagre? Qual é o sinal? O milagre é que o arbusto pegava fogo, mas ele não se consumia. Naquele tempo o arbusto pegar fogo era fácil. Por que era fácil? O calor escaldante, o calor terrível fazia que os arbustos secos pegassem fogo. Mas algo me chama a atenção, porque diz o texto que ele vai se admirar, porque o arbusto estaca, a sarça está queimando, mas a sarça não está consumindo. Aí Moisés vai virar e vai dizer assim: irei e verei o que está acontecendo. Quando ele está virando, indo, diz o texto que Deus se manifesta e diz assim: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Olha aqui esta palavra aqui, irmãos. O que me chama a atenção é que antes desta história, que antes deste cenário, o Sinai, o Horebe, era um monte comum, ninguém conhecia, ninguém ouvia falar, mas o texto vai dizer que Deus vai se manifestar no Monte Horebe. Quando Deus se manifesta no Monte Horebe, hoje nós estamos séculos mais tarde falando de um lugar que Deus se manifestou ao líder chamado Moisés. Olha aqui para que você possa entender. Quando olhamos para a nossa geração, meus pastores, vemos algo. Eu quero mencionar isso aqui, porque quando estudamos, vamos estudando. Certa vez estava numa sala teológica, e quando de repente um líder, um professor disse assim: olha, o altar é apenas um lugar mais elevado para quem está lá atrás possa te observar. Mas eu tenho observado que debaixo de alguns conceitos que têm acontecido, que muitos têm sido instruídos, parece que uma frieza espiritual tem tomado conta da igreja. Por que tem tomado conta da igreja? Eu vou explicar o porquê. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós olhamos e colocamos como algo natural aquilo que tem que ser espiritual. Como assim tem que ser espiritual? Este local aqui, quando ele foi construído, irmãos, de tijolos, de areia, de cimento, sim, bacana, concordo plenamente, mas no momento que nós adentramos aqui, cada utensílio, cada caixa, cada instrumento, cada cadeira que está aqui neste momento, aqui se tornou um lugar de reunião para adorar o Senhor. Quantas vezes Deus já se manifestou neste lugar? Quantas vezes Deus já falou neste lugar? Quantas vezes Deus já levantou pessoas do ministério profético? Quantas vezes Deus já batizou com o Espírito Santo neste lugar? Quantas vezes Deus já levantou homens, já levantou mulheres? Quantas vezes Deus já levantou pessoas? Então eu quero que você entenda e que você compreenda em nome do Senhor Jesus aqui neste momento. Quando Deus se manifesta no lugar, quando Deus se manifesta em uma localidade, nós temos que entender que aquele lugar se tornará diferente pela experiência que se vivenciou naquele lugar. Aqui poderia ser qualquer outro lugar, irmãos, uma loja com nós, poderia ser um bar, poderia ser uma boate, qualquer outro lugar, mas nós nos reunimos aqui. Qual é o seu foco de reunir aqui? Você veio aqui para adorar, você veio aqui para exaltar, você veio aqui para glorificar o Senhor. E se eu perguntar para você qual é a intenção do seu coração, o que você queria que acontecesse, eu tenho certeza que o seu coração queria que Deus se manifestasse, que a glória dele se manifestasse, que a unção dele se manifestasse, que Deus levantasse homens e mulheres. Então eu quero dizer para a tua vida aqui neste momento, este lugar é diferente, o que se ouve aqui é diferente, a palavra